Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu estarei mostrando novamente outro livro, estarei fazendo review de um outro livro de escatologia novamente. O livro em questão hoje é O Tempo do Fim, Desvendando os Mistérios da Escatologia, do pastor Juliano Fraga, publicado pela CPAD. Antes de tudo, eu já peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, assine o sininho das notificações, pois isso com toda certeza estará ajudando muito, ok? Sem muita enrolação, vamos começar. Como de costume, já vou dar o zoom para gravar, para poder mostrar, e vamos fazer a leitura da parte de trás. Deixa eu dar um menos um aqui. Começamos aqui de cima. A reflexão sobre o fim dos tempos é um tema central na teologia cristã. A expectativa da volta de Jesus Cristo e o estabelecimento do reino de Deus são fundamentais para a esperança cristã. Diante das adversidades e incertezas, a igreja aguarda ansiosamente o arrebatamento, evento em que os crentes serão levados para o céu. O livro aborda a esperança cristã relativa ao fim dos tempos, e dá destaque à volta de Jesus Cristo e ao estabelecimento do reino de Deus. Por meio da interpretação literal das profecias bíblicas, os crentes esperam um arrebatamento pré-tribulacional, que será um consolo diante das adversidades. A promessa de Jesus Cristo de retornar e estabelecer o seu reino, que está fundamentado nas Escrituras, traz uma esperança, conforto e motivação para viverem com fé, esperança e amor. A palavra de Deus é a fonte de esperança e determinação para os crentes enfrentarem os desafios contemporâneos. Já fizemos a leitura de trás, vamos agora apresentar o livro. Mas antes eu quero estar dando destaque a essa linda capa. Olha que capa bonita, bem trabalhada. De fato, eles capricharam nesse livro, tá? Vamos então apresentar por dentro, né? Tempo do fim, passado, aqui, olha, dedicação do livro, aqui. Agradecimentos e os capítulos. Primeira parte e a segunda parte na outra página. Ok? E aqui ele vai começar com a introdução, né? Aqui a resposta. Coisa bem interessante. E o que eu gostei bastante desse livro é que ele não vai somente comentar os assuntos, como os livros de escatologia geralmente fazem. Ele vai trazer a explicação dos temas de escatologia, mas ele também vai estar abordando, ele vai estar trazendo também apologética em defesa do pré-tribulacionismo. Então não é somente a explicação de cada capítulo, a explicação dos temas, mas também uma defesa apologética do pré-tribulacionismo e do pré-milenismo dispensacionalista. Então é um livro que, por esse fato e por outros motivos também, ele também tem um destaque a mais, né? E eu vou pegar uma página aqui bem interessante para os irmãos, para eles verem o nível, tá? O próximo tema é escatologia, definição do termo, aqui, ó. Mas o que é que acontece? Eu vou achar a página e já tá perto. Aqui, ó. Ele vai estar explicando a escatologia, Israel e a escatologia, a distinção entre Israel e a igreja, o que é um ponto-chave para entender o dispensacionalismo.
mas eu vou achar a página que eu desejo que os irmãos vejam. A distinção de Israel e a igreja, a crença em um milênio literal, a hermenêutica literal e interpretação dos livros de gênero profético, a crença de várias dispensações. Mas eu ainda não encontrei. Deixa eu ver se eu encontrei aqui agora. Por aqui. Ó. Seguinte. O que ele vai fazer aqui? Ele vai apresentar documentos históricos dos pais da igreja que acreditavam e que defendiam o arrebatamento pré-tribulacional. E isso é muito interessante, porque ele vai estar apresentando que na era dos pais da igreja havia, sim, defensores do pré-tribulacionismo, e ele vai apresentar justamente esses documentos históricos. Deixa eu encontrar. Olha só, eu vou até mesmo ler essa parte aqui, olha, essa parte grifada. Eu vou dar um pouco mais de zoom. Aqui, ó. Essa parte aqui. Porque todos os santos e a eleita do Senhor serão reunidos antes da tribulação que está por vir e serão levados ao Senhor, para que jamais vejam a confusão que assolará o mundo por causa de nossos pecados. Então, olha só, ele vai trazer esse documento histórico de Éfrem. Então, para quem argumenta que não havia o pré-tribulacionismo na era dos pais da igreja, precisa repensar um pouco mais, porque o Juliano Fraga vai estar apresentando justamente isso, que na época da patrística havia sim pessoas que defendiam o pré-tribulacionismo. Esse outro texto aqui também, olha, vou ler aqui rapidamente. Nos preparemos para o encontro do Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos tire da confusão que assolará o mundo. É uma pergunta, né? Eu não entendi a pergunta, mas vamos lá. Enfim. Olha cá. Eu falei errado. Olha cá. Vitorino e Apocalipse 6,14. Ele grifou aqui essa parte que a igreja será tirada. Na última perseguição, todos os homens partindo de seus lugares. Isto é, que os bons serão removidos a fim de evitar a perseguição. Então perceba, ele vai estar apresentando os documentos históricos. Vitorino, Irineu de Lyon. Ele vai estar apresentando os documentos, os livros que apresentam. Não é pouco. Dispensacionalismo entre puritanos, o pré-tribulacionismo entre os puritanos. É uma coisa bem interessante. Dispensacionalismo entre pentecostais. E ele acaba aqui na página 59. E já entra para os capítulos. Arrebatamento da igreja. Ele é pré-tribulacionismo, tá, gente? Então, é bem interessante. É muito bom. E como eu disse, ele também é voltado um pouco para a apologética pré-tribulacional. E para a literalidade também, do milênio. Ele vai estar apresentando aqui o capítulo do arrebatamento da igreja, a definição do termo. Ele vai estar apresentando aqui, ele vai estar pontuando os significados do arrebatamento. Tirar para si com violência, roubar, levar à força e com violência, arrancar alguma coisa com violência das mãos de outrem, induzir, levar, entusiasmar, extasiar também. Olha aqui. Algumas implicações do arrebatamento. O arrebatamento implica em uma vida piedosa e vigilante àqueles que o esperam. Todas as bases bíblicas. O arrebatamento implica uma mudança nos cristãos, olha, a base bíblica. E também uma pequena explicação, né? O arrebatamento implica em sermos tomados pelo Senhor. O arrebatamento implica em ir ao céu. Quando se dará o arrebatamento? Iminente. Ele cita todos os textos bíblicos que apresentam e que mostram a iminência da volta de Cristo no arrebatamento, no caso. Olha só, 1 Coríntios, Filipenses, 1 Tessalonicenses, Judas, Apocalipse. Então,
Ele vai apresentar todos os textos, basicamente isso, ok? Olha aqui, algumas declarações dos pais da igreja que criam na iminência são possíveis de averiguar em suas citações. Primeira epístola de Clemente, epístola a Policarpo de Esmirna, epístola de Barnabé, de Daquê, capítulo 16, seção 1, pastor de Hermas, título com Trifão, mas enfim. Ele deixa claro que é sem data a volta ao arrebatamento, tá, gente? Ele vai estar aqui mostrando também as falhas tentativas de vários profetas, entre aspas, que tentaram datar a volta de Cristo e prever em qual momento esse acontecimento iria acontecer. Ele cita William Miller, né, Charles Taze Russell, Joseph Smith, Emmanuel, né, não sei pronunciar o resto, o missionário Miranda Leal, né. Então essas pessoas tentaram datar a volta de Cristo e falharam miseravelmente. E ele cita, né, gente, pelo amor de Deus, cara, não tem data, não tem data. A gente tem que estar preparado. O arrebatamento será secreto. Olha só, ele vai responder, né? Olha só. Dispensacionalismo clássico e revisado. Ele vai estar mostrando as diferenças entre o clássico, o revisado também, né? Progressivo. Ordem do arrebatamento. Isso daqui eu achei incrível. Ele pontuou de forma muito interessante, olha. Jesus virá com alarido, Jesus virá mediante o toque da trombeta, voz de arcanjo, tipos de trombetas. Olha, ele vai apresentar os tipos de trombetas. Vários tipos de trombetas. Ele vai fazer uma pergunta e responde, né? Existe harmonia entre a última trombeta de 1 Coríntios 15:52 com a sétima trombeta de Apocalipse 11:15? E responde, né? Será que não era isso que Paulo tinha em mente? Outra pergunta. Ele vai responder. O Encontro nos Ares, aqui, ó. É um livro sensacional, gente. Eu já li ele, né? Olha aqui, ó. Exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Olha só. Ele vai explicar de uma forma bem interessante. Olha aqui. Ele vai estar apresentando um quadro, olha. Arrebatamento, período de 7 anos de tribulação, ou 70ª semana de Daniel, segundo advento. Aqui ele vai estar apresentando passagens sobre o arrebatamento e passagens sobre a segunda vinda. Inclusive, eu vou dar até um zoom aqui para os irmãos verem, se quiserem fazer um print, né? Do lado esquerdo, passagens do arrebatamento e do direito da segunda vinda. Então, há uma distinção, né? Ó, ele também vai fazer ele vai ter um outro quadro comparando características e contrastes entre arrebatamento e segunda vinda, arrebatamento e segunda vinda, arrebatamento, traslado e segunda vinda, estabelecimento do reino. Aqui também vai estar pontuando mais. A promessa feita à igreja é de habitar no céu. O arrebatamento em João 14:1-3, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar um lugar. Ó, ele sempre vai estar trazendo esses pontos. É um livro muito resumido. O arrebatamento é encontrado nas escrituras. Porque, gente, o arrebatamento é um ponto pacífico tanto pro pré quanto pro pós. Porque o arrebatamento, ele é assim bíblico. A diferença entre o pré e o pós é que o pós, eu creio que é depois, né? O pré não. Ressurreições, ele vai estar trazendo agora sobre a ressurreição, do arrebatamento, do milênio, do juízo final, a ressurreição para condenação, a ressurreição de Cristo, ressurreição no Antigo e no Novo Testamento. Eu vou até mostrar aqui com mais cautela, porque essa parte aqui é bem legal.
Antigo e Novo. Que é bem interessante. Ele também cita os textos, né? Das ressurreições. Olha aqui, ele faz essa pergunta. Os salvos mortos no Antigo Testamento ressuscitam no arrebatamento ou na segunda? Dúvida. É uma pergunta bem interessante, né? Uma breve explanação em Mateus 24. Ele vai estar trazendo uma explicação exegética e hermenêutica sobre o capítulo de Mateus 24, apresentando o contexto de forma bem clara. Pergunta dos discípulos, porque muitas das vezes as pessoas sempre ficam com dúvidas quando vão para Mateus 24. Ali é o arrebatamento ou segunda vinda? Ali tem a igreja ou os judeus? Então ele responde aqui de forma bem interessante. Uma breve explanação em Mateus 25, que também é um texto extremamente escatológico. Tribunal de Cristo, aqui onde nós seremos recompensados de acordo com as nossas obras. E ele vai estar aqui trazendo os significados. Muito bom, excelente esse livro. Um livro que eu recomendo muito. Ele vai estar explicando aqui os elementos: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. O Novo Testamento e a diversidade das coroas. Ele vai trazer as passagens que citam as coroas, recompensa no Novo Testamento. Olha só. Isso é muito, gente. Isso daqui é maravilhoso. Eu simplesmente fico impressionado. As bodas do Cordeiro, ele também já vai entrar para o casamento. Como a noiva é preparada. Deixa eu ver aqui, ó. Esse daqui é bem pequeno. Esse capítulo aqui a grande tribulação também, né? Propósito da tribulação, punição dos ímpios, evangelismo mundial, principalmente através das duas testemunhas e os 144 mil. Preparando Israel. Olha o tanto de base bíblica que ele cita para mostrar que a grande tribulação é para a conversão de Israel. É levar a nação para o encontro com Cristo. Ele sempre vai estar pontuando, tá? Pontua aqui também. Aqui ele apresenta um texto. Pontua também, ó. Dia do Senhor, ira. Tempo de angústia para Jacó. Então ele vai apresentar aqui os nomes, alguns termos. Olha aqui. Essa página aqui inteira, ó, só desses termos. Só desses termos. Que se refere à tribulação. A tribulação tem duração de 7 anos. Ele vai citar os fatos, vai mostrar porquê, né? A igreja passará pela tribulação. Ele vai estar respondendo. Logicamente que ele vai dizer que não. Basicamente porque a grande tribulação é para Israel. A igreja não vai passar. O apelo emocional, o que ele vai falar aqui? Ele vai dizer assim, que há argumentos do pós, que ele fala assim: mas os nossos irmãos em Cristo, eles sofreram por tantas tribulações, foram mortos. Não seria injusto a igreja não passar por esse período? Então ele argumenta que isso é um apelo emocional. Porque não há de se comparar com a grande tribulação, porque será um tempo de muita dor. Claro que ele não vai negar que as tribulações foram horríveis, mas ele não pode se comparar, né? Mas ele não nega que foram horríveis. Os santos na tribulação e a ausência na igreja. Olha que interessante. Ele vai argumentar que a palavra igreja ou igrejas aparece no capítulo 1 ao 3, 19 vezes, nos 3 primeiros capítulos. Mas a partir do capítulo 4 ao 22 não aparece uma única vez. Então, é bem interessante isso que ele cita, né? Então, como eu disse, é um livro também apologético. Ele vai estar te dando argumentos, vai estar te ajudando a defender o pré-tribulacionismo. 2 Tessalonicenses 2:3 prova que a igreja virá o anticristo. Ele responde. É um livro maravilhoso. Eu uso ele várias vezes.
Opa, olha que interessante, ó. Olha aqui um tanto de base bíblica. Olha aqui, ó. Para lá aqui. Quem é o detentor? Ele vai responder, é o Espírito Santo? É a igreja? Então ele responde: o dia do Senhor e a apostasia. Também, né? Ó, aqui também. É bem legal, gente, isso que ele faz. Ó, ele cita Apocalipse 3:10, ó. Te guardarei da hora, tá? Da aprovação. Ele argumenta isso. Né? A grande tribulação. Ele vai citar os selos, as trombetas, as taças. Ele vai citar aqui, ó. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo e sétimo selo. Ele vai apresentar cada um de forma explicativa e vai apresentar o texto que aparece. Ele já entra para trombetas. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta, sexta, sétima trombeta. Então, ele vai pontuar sobre a última trombeta. Cristo reina, os 24 anciões adoram a Deus, Ilha das Nações, o tempo de dar os galardões aos profetas, o juízo, relâmpagos, trovões, terremotos e vozes, as 7 taças da ira de Deus. Ele já entra nas taças. Primeira, segunda, terceira taça, quarta, quinta, sexta, sétima taça. E aí vai culminar na volta de Cristo. 70 semanas de Daniel, olha, ele já vai entrar também no livro de Daniel. O início das 70 semanas, os eventos que devem ocorrer após o término da 69ª semana, a morte do Messias, né? Destruição do templo, eventos que ocorrem durante a 70ª semana. A 70ª semana é a grande tribulação, né? Ele vai argumentar que Daniel 9:27 se refere ao anticristo e vai apresentar os argumentos. Problema com a visão histórica e preterista, pós-milenismo e amilenismo. Olha que interessante, ele vai refutar essas outras visões. Problemas com o futurismo do pré-milenismo histórico, pós-tribulacionismo. Então, ele vai apresentar o argumento e vai apresentar a resposta a esse argumento que os pós-tribulacionistas usam. Vou passar. Aqui, ó, ele vai estar apresentando, ele sempre vai fazer isso, ele vai apresentar aqui o que os pós-tribulacionistas dizem e apresentar a resposta. Aqui dizem o que os pós-tribulacionistas fazem, aqui é a resposta, aqui o que fazem é a resposta. Então ele vai responder, né? Isso é muito interessante. Fundamentos para a lacuna de dispensacionalismo. Então ele vai apresentar o argumento do porquê esse intervalo entre a 60ª semana e a 70ª. Por que há esse intervalo? Por que não há? Por que não vai diretamente, né? Então ele vai apresentar do porquê essa lacuna profética. Olha só, muito interessante. A igreja não é um parêntese, ele vai explicar aqui. Olha isso, gente. Olha o tamanho dessa explicação. Questões teológicas em Daniel 9:24. Amilenismo em a 70ª semana. Ó, outra explicação. É um livro que é sensacional, gente. É um livro que, para mim, é um dos melhores de escatologia. Aqui ele já entra do Apocalipse. Aqui ele vai tratar o livro como um todo, em geral, né? Vai abordar os assuntos em geral. Datação do livro, gênero do livro, epistolar, o gênero profético, perspectivas hermenêuticas, preterista, historicista, idealista e futurista. Aqui ele apresenta o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, sistemas hermenêutico-teológicos, aliancismo, dispensacionalismo, estrutura do livro, teologia da recapitulação, paralelismo progressivo, cronologia progressiva, revelação do livro. Olha aqui, estrutura cronológica do livro de Apocalipse. Aqui, ó. Eu vou até parar um pouquinho aqui. Então, vou apresentar toda a sequência do livro. É muito grande. Ó.
aqui. As 7 igrejas da Ásia, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, ele vai explicar cada uma detalhadamente. E a base bíblica que aparece elas, né? A carta para elas. Laodiceia, personagens de Apocalipse na tribulação. E aqui as promessas das igrejas da Ásia. Anticristo, a marca da besta, então, falsos profetas, 144 mil, tempo de tribulação, as testemunhas também. Então aqui ele já vai estar trazendo uma análise mais geral mesmo, não unicamente um tema. Os últimos dias da igreja de Israel. Aqui ele vai citar também os tempos gentios, a visão de Daniel 2 sobre a estátua de Nabucodonosor, Gog e Magog, como se dará a batalha do Armagedon. Será com que Jesus virá com os santos. É um livro, olha um tanto de referência bíblica. Jesus virá como relâmpago, lançará o anticristo falso profeta no lago de fogo. Cristo julgará os que estiverem vivos, Cristo ressuscitará os mortos, prenderá o diabo. O reino milenar, ele vai apresentar os argumentos do porquê o milênio vai ser literal, pré-milenismo dispensacionalista. Pré-milenismo nos pais da igreja, ele vai estar citando, ó. Olha que o tanto de pais da igreja que criam no pré-milênio, sendo ele literal, enfim, domínio global, o reino terrestre, o reino eterno, a era do reino, o tempo milenal, teremos sacrifício no milênio? Ele faz a pergunta. Davi e o milênio, um reino de retidão, maldição reduzida, habitantes do milênio, um reino de paz, um reino de prosperidade. Então ele vai estar apresentando, olha o tanto de coisa que acontecerá no milênio. E ele vai apresentando as bases bíblicas. Ele vai apresentar aqui também os textos, olha. Do milênio, Israel e o reino. E avançando mais, ele vai juízo final, julgamento do trono branco. Ó, o que acontecerá? Quem irá participar? Ele apresenta as heresias que aparecem normalmente nesses debates. Sono da alma, o purgatório. Então, o que é a morte? Né? Então ele vai estar apresentando, ó, quem são os anjos caídos no Tártaro. Ele faz perguntas e responde. Então isso é um livro de fato apologético. Novos céus e nova terra. Medidas, fundamentos. O que Pedro pretende? A praça, rio, árvores e folhas que curam. Enfim, gente, é um livro, meu veredito final é um livro maravilhoso. É um livro em que eu super recomendo, pela sua simplicidade, pela sua linguagem, que é muito boa, a sua didática. É um livro que esmiuça bem todos os acontecimentos, que vai analisar de forma minuciosa cada acontecimento. E também por ser um livro voltado também à apologética, onde ele vai defender o pré-tribulacionismo, apresentar os argumentos a respeito do a distinção de Israel e igreja, arrebatamento, a iminência dele. E é um livro muito bom, ok? É um livro de 382 páginas, é um livro muito bom. Fora que ele é muito bonito. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou demais desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e comentem. Deixe o seu like, assine o sininho das notificações para que você não perca mais nenhum vídeo em que eu estarei postando. Seja de livros como esse, seja de outros também, né, temas. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Deus abençoe. Tchau, tchau.